19. Amém, igreja? O rico e o mendigo tem como título essa palavra. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caem da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morre o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao lado de Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Louvado seja o Senhor. Deus, misericórdia. Aleluia. Estava ali na minha cadeira, a qual estava orando, e o Senhor falava que ia trazendo uma palavra, e quando eu abri, o Senhor me dava essa palavra, né? Do rico e do mendigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas vem relatando, né, irmão, dessa palavra. Aleluia. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Este homem, aleluia. Não tem aqui o nome, a Bíblia não relata o nome, né, desse homem, né? Que ali era rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, só relata o nome, aleluia, do mendigo, Lázaro. E aquele homem ali com muita, né, porque a Bíblia diz que aquele que se vestia, né, de linho, né, e de púrpura e de linho, eram pessoas que tinham muitos bens, eram pessoas, né, bem sucedidas financeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, creio eu, né, que este homem era um homem ali de bens, era um homem ali que tinha posses. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Lázaro, mendigo, aleluia, com chagas, comia ali das migalhas que caía da mesa deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Desprezado, olhado com nojo, com desprezo, porque ali, aleluia, era um homem, aleluia, que vivia uma vida, aleluia, que não era digna, né, irmãos? E muitas vezes nós vamos ali na cidade, andando pelas ruas, nós vemos pessoas nas calçadas, cheirando mal, com feridas, e quanto tocam de calçada, quanto se apartam, olhando com um olhar, aleluia, até mesmo de nojo. E creio eu que Lázaro, aleluia, também era assim na vida de lá, não era diferente. Né? Quantos olhavam com olhar de nojo, olhar indiferente para Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem ali tinha tudo, riqueza, tudo que, aleluia, creio eu, o que queria. As melhores comidas, melhores roupas, louvado seja o nome do Senhor. Uma casa grande, né, com os melhores lençóis, melhores cobertas, aleluia, empregados a seu dispor, louvado seja o nome do Senhor, uma vida, aleluia, vamos dizer assim, que todos queriam ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa esse homem não tinha, comunhão com Deus. Uma coisa esse homem não tinha, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, aleluia, Jesus na vida dele. Aleluia. E como, aleluia, nesta vida, chega a morte, chega para o rico, seja para o cristão. A morte, ela não escolhe, aleluia, se é pobre. A morte não escolhe se é rico. A morte não escolhe se é branco ou se é preto.
aleluia, a morte vem para todos. Quando, aleluia, chega a hora, irmãos, vem para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, porque nada, aleluia, nada e nem ninguém pode deter o momento que chega, aleluia, a morte, para levar, aleluia, o homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E relata a Bíblia que chegou, aleluia, a morte, tanto para Lázaro, para como este homem rico. Todos os dois veio a falecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia me diz, e diz para a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando ali, aleluia, chegou o momento da morte, para ambos, aleluia, o pobre para o rico, só que houve uma diferença, irmãos. Aleluia. Um foi para o seio de Abraão. E o outro, aleluia, estava no tormento ali, aleluia, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E aquele rico que tinha tudo na face dessa terra, e aquele rico que nada faltou aqui na terra, mas naquele, aleluia, momento que chegou a morte, ele foi para o inferno. E o mendigo, que era desprezado, e o mendigo, que era olhado com um olhar de descaso, aquele foi para a seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E venho eu, irmão, a entender e a compreender com essa palavra, que não adianta nessa terra ter riqueza, que não adianta nessa terra você ter bens. Aleluia, porque tudo que há nessa terra, ela vem a perecer. Mas que nós possamos se preocupar com as coisas que vêm do alto, que nós possamos se preocupar de naquele grande dia, estar diante do Pai, de naquele grande dia, ser como Lázaro, repousar no seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E lendo aqui, aleluia, nessa Bíblia, que a Bíblia diz tudo, e mais abaixo, vem dizendo que quando a pessoa é mendigo e não tem ali um bem, e não tem uma, como é que eu posso dizer, diante da sociedade, que a pessoa diante da sociedade não tem uma vida estável, e quando é mendigo, diz a palavra do Senhor, e relata aqui a Bíblia, mais embaixo que diz, a Bíblia diz tudo, depois pode ver, que a pessoa, ela não era sepultada, mas sim era jogada no monturo, né? Era jogada no lixo. E ali aquele lixo, né? Como todo lixão, né? Como temos, né? De uma novela que acabou com aquele lixão. E ali o corpo era jogado. E ali sabemos que ali fica cessantemente o lixo pegando fogo. E aquele corpo ali cessantemente, ali pegava fogo, até ali a carne, né? Se desfazer. E até aquele morto ali ficar somente nem ossos, porque ali no monturo que jogava, aleluia, e naquele fogo ali, ele era queimado até seus ossos. Então ali, o corpo de Lázaro não foi sepultado. Não tinha família, não tinha ninguém por ele. Aleluia, não era nada diante o homem, não era nada diante a sociedade, porque não tinha um estatuto, aleluia, diante o homem, não tinha uma posição social. Aleluia. E foi jogada ali na montura. Louvado seja o nome do Senhor. Como se fosse um bicho, um animal, um lixo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma alma para o Senhor, uma vida é muito preciosa. Embora que o homem não dá nada por mim. Embora que o homem não dá nada por ti. Aleluia. Mas o que Deus tem preparado para ti e para mim é maior e é bem melhor. Aleluia. Porque lá em Salmo diz que Deus tira o homem lá do monturo e assenta com os príncipes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora que o corpo de Lázaro, a matéria de Lázaro, foi jogada ali no monturo, foi jogada ali naquele lixo, e aleluia, o fogo era incessante, mas ali o que queimou foi a matéria. Porque, aleluia, o espírito de Lázaro, aleluia, foi para o Senhor e repousou no seio de Abraão. E aquele homem que teve uma linda sepultura, aleluia, caixão belo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um jazilo, né, como o rico tem, que
corpo ali, um lugar ali no cemitério, Deus agiram para quando morrer ali ser enterrado. E ali põe, aleluia, flores, aleluia, louvado seja, põe, aleluia, aquela imagem de um Cristo ainda pregado na cruz. Nós sabemos que o nosso Cristo, aleluia, ele já ressuscitou, mas ainda põe um Cristo que ainda está ali na cruz. Aqui jaz fulano, e em todo ano, aleluia, em mês vão ali, limpa, põe flores, aleluia, mas o que adianta, irmão? Porque me relata a Bíblia, aleluia, que aquele homem teve uma boa sepultura, foi sepultado, aleluia, dignamente de um homem ser sepultado, mas foi para o inferno, aleluia. Lázaro não teve uma sepultura digna, aleluia, mas foi para o seio de Abraão. E aquele homem que teve uma sepultura, que foi sepultado, aleluia, dignamente, com todo luxo, com toda a riqueza, aleluia, diz a Bíblia, aleluia, que no inferno, estando em tormento, estava ali, irmão, em grande tormento, que grande era, aleluia, o fogo que ardia naquele lugar. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, que foi assim, tadinho de Lázaro, foi jogado ali no monturo, foi jogado ali naquele lixo, a colinha estava no meio daquele fogo ali, tadinho, mas tadinho desse rico, porque Lázaro ali pereceu a sua matéria, mas aquele homem ali ia ficar em tormento eterno. Aleluia. Verdade, Deus. Em tormento eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali no 24 diz assim, então, clamou e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Louvado seja o nome do Senhor. E era uma chama ardente, irmão. Porque não é chama, aleluia, igual que nós vemos essa chama de fogo, aleluia, material, mas era uma chama que vinha do inferno, era uma chama constantemente, era, aleluia, ali atormentada a tua alma, era atormentada, aleluia, todos os dias, a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não é isso que eu quero para a minha vida, eu creio que meus irmãos, não é isso que quer para a sua vida. Porque que adianta ganhar o mundo, ganhar riqueza e perder a salvação da sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Ontem ali, eu via no meu serviço, como eu digo para a igreja, eu gosto muito de escutar a ministração. E eu presto muita atenção. E eu vi numa ministração de um homem que ali falou assim, eu vou sentar, vou descansar no final do dia, estou cansado. E vou tomar um licor, né, para me relaxar. E tomou um copo, 2 copos, 3 copos de licor. Quando amanheceu o dia, naquele João Rico para vir falando, ele viu que não estava na sua casa, não estava na sua cama, olhou para as paredes, estranhou, e viu que estava dentro de um presídio. E falou, o que estou fazendo aqui? E ali ele estranhou e ali chamou o carcereiro, carcereiro, o que estou fazendo neste lugar? Não me lembro de nada. E aí o carcereiro pastor não se lembra. O senhor se meteu numa briga, estava numa barraca, num bar, e ali o senhor, aleluia, tentou quebrar a cabeça de um homem com uma garrafa de licor. Então trouxemos o senhor para cá, para curar o seu fome, mas hoje mesmo o senhor vai sair. Aí ele, graças a Deus. E ali saiu, né? Foi solto, né? Só para curar o seu povo. E veio outro final de semana. E novamente. Ele, eu vou sair, vou beber para relaxar, né? Do dia a dia, trabalhei. E novamente, aquele homem foi beber. Deu 1 copo, 2 copos, 3 copos. Aleluia. E quando ele deu por si, ao amanhecer o dia, novamente ele estava naquele presídio. E ele olhou, o que eu aprontei dessa vez? E ali chamou o carcereiro, ai, o que eu fiz dessa vez? Que vergonha. Briguei de novo. Vou ser solto hoje. E aquele carcereiro falou assim, não, dessa vez foi bem pior. O senhor bebeu um licor, 1 copo, 2 copos, 3 copos para relaxar. E o senhor falou, né, ontem no seu depoimento,
E o Senhor matou uma pessoa. Se envolveu. Não, e o Senhor veio aqui porque foi chamado, fomos chamados, porque o Senhor havia cometido um crime. Ele, meu Deus, o que eu fiz? Ah, carcereiro, que vergonha. Não avisa a minha família que eu estou preso, que eu cometi um crime, não. Ah, não liga para minha esposa, não fala com a minha esposa, com a minha família, não. E aquele carcereiro falou assim, mas vai ser impossível avisar a sua esposa. Não vou avisar porque vai ser impossível. E aquele homem, por quê? Aleluia, vai ser impossível. Porque o crime que o senhor cometeu ontem à noite, o senhor assassinou a sua esposa. Aleluia, não vai ter como. Porque o assassinato que o senhor cometeu foi a vida da sua esposa que o Senhor tirou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o João Ribe ali trazendo a luz da Bíblia. Trazendo que tem coisas que traz consequências. Tem caminhos, irmão, que não tem volta. Tem coisas que o homem, no teu prazer, aleluia, eu vou aqui, vou folgar, eu vou relaxar. E nesse relaxar, irmão, tem consequências muitas vezes. Aleluia. E são consequências, irmão, que às vezes você não pode apagar. Aleluia. Da outra vez ele brigou. Teve como ele voltar para casa. Mas da outra amanheceu que ele amanheceu no presídio. Não teve como. Porque ele bebeu um copo, 2 copos. Aleluia. E foi levado a cometer um assassinato e matou sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é morte. Ele não morreu materialmente, ele tirou uma vida, mas morreu espiritualmente e estava ali, naquele lugar, como Satanás o colocou. Porque quando Satanás não tira a tua vida, ele te lança em prisão. Ele te lança, seja prisão espiritual, seja prisão material. Ele te lança em cativeiro. E destrói teus sonhos, destrói teus projetos. Destrói tudo aquilo que tu construiu. Destrói tua família. Destrói tudo que aquilo, aleluia, no decorrer da vida conquistou. Porque Satanás só veio neste mundo para 3 coisas. Matar, roubar e destruir. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, aquele homem ali falando, João Ribe, e muitas vezes, no prazeres da vida, ao qual deixamos a ser levado, tem sérias consequências. Muitas vezes, nos prazeres deste mundo, a qual nós achamos assim, eu vou, mas daqui a pouco eu volto. E contos não voltam. Ou desce a sepultura, ou bebem, se envolvem em briga e vão parar num presídio, ou recebem uma bala perdida, ou jovens são estupradas e destruída ali a sua vida, ou casamentos são destruídos. E será que vale a pena esses minutos, esses momentos de prazeres? Louvado seja o nome do Senhor. Como ali estamos vendo, né? Esse julgamento desse jovem, né? Ali que matou aquela jovem Elisa Samud, um jovem que tinha toda a fama. E creio que ele dizia assim, posso ter qualquer mulher que eu quiser. Que nada vai me acontecer, eu posso fazer o que eu quiser, que nada vai me acontecer. Tenho dinheiro, sou rico. Né? Eu que passou isso na cabeça, eu tenho dinheiro, né? E ali teve um caso com uma jovem sendo casada, engravidou, e aquela jovem ali também por aleluia, opção pelo dinheiro, né? Cresceu a ambição, né? E era uma jovem que se entregava à prostituição. Ambos ali estavam se entregando aos prazeres dessa vida. E olha a consequência, irmão. A vida daquela jovem foi tirada. E nem enterrada pode ter sido. Né? Nem pode ter um enterro. A família não pode nem no final da sua vida ver ali o seu corpo. Porque não foi achado o seu corpo. Este homem está ali preso. Acabou como homem aqui na terra, né? Antes a sociedade acabou a sua glória, acabou sua riqueza, acabou tudo aquilo que ele tinha. Por quê, irmão? Por momentos de prazeres. Essa jovem se entregou por momentos de prazer, por dinheiro, e ele passou um momento
jovens, e aquele jovem ali com os PTs engravidou, achando assim, vou ter uma pensão, né? Vou ter um filho dele, vou ter uma pensão, estou bem. Irmão, e aí? Olha a consequência. Ela dessa sepultura. Jesus, o salário do pecado. Ele está no presídio. Tudo indica que vai ter uma condenação. Essa é o salário. Esse é o salário. Para quem se deixa ser levado pelas coisas deste mundo. Para quem deixa ser levado pelos prazeres.